Em Romanos capítulo 12, ele desenvolve a sua teologia do corpo. Quer dizer, ficou tão forte para o apóstolo Paulo o fato de que ele perseguia os cristãos e perseguindo os cristãos, ele perseguia o próprio Cristo. Lembra de Mateus capítulo 25? Porque cada vez que você der um copo de água a um só desses meus irmãos, foi a mim que o fizestes, né? As famosas obras de misericórdia. E aqui também, São Paulo entende que perseguir cristãos é perseguir Jesus. E ele desenvolve que a igreja é o corpo de Jesus, porque Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Somente se eu entender que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, e esse corpo é a igreja que tem uma cabeça que é Jesus Cristo, eu entendo porque que Jesus fala, porque me persegues. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 5. Então está cada vez mais claro que Jesus tem um corpo, que ele funda a sua igreja, que depois em 1 Timóteo 3,15, o apóstolo vai dizer que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja, 1 Timóteo 3,15, vai dizer que a igreja guarda o depósito da fé de maneira inalterável, 2 Timóteo 1,13, que a igreja foi constituída o corpo de Cristo por meio do Evangelho, Efésios 3,6, que a igreja é santa, Efésios 5,26, que ainda que na igreja haja pecadores, 1 Coríntios 5,12, ela é santa, Efésios 5,26. Vai dizer que a igreja nasce do batismo e que existe um só batismo, uma só fé, um só Senhor, que ela reúne um só povo, Gálatas 3,28. Paulo ama a igreja ardentemente, 1 Coríntios 4, 15, 11, 22. Ensina que esse amor à igreja deve estar marcado por sacrifícios pessoais. Completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Jesus Cristo pela sua igreja, né? Interessante também. Quer dizer, o amor à igreja deve estar marcado por sacrifícios pessoais, inclusive. Como que deixando a vida, desvivendo-se por amor à igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque ela tem a nobreza semelhante à nobreza que tem Cristo, só que de maneira subordinada, como corpo, não como cabeça, como corpo, não como cabeça, como lua, não como sol. Enfim, vai continuar. Todos os membros do povo cristão são chamados a amar e a servir a igreja mediante o exercício dos próprios carismas, 1 Coríntios capítulo 12. Até que a igreja ela é tão importante que ela há de ser um dia a Jerusalém Celeste, Apocalipse capítulo 21. A igreja na pátria, a igreja no céu, é a realidade perfeitíssima que se expressa na realidade na igreja da terra. Assim como Deus mandou Moisés construir um santuário na terra, semelhante àquilo que ele tinha visto naquela sua visão maravilhosa lá do Monte Sinai, de maneira semelhante, a igreja é imagem na terra da Jerusalém Celeste, que é a nossa mãe do céu, a pátria. Por isso o cristão tem consciência que vive nesta terra como um peregrino. Ele está destinado à pátria, está destinado ao céu, mas que esta igreja é reflexo daquilo lá. Logo, se aquilo é a perfeição, que se reflete aqui, se reflete numa unidade de fé, de sacramentos, de regime, de governo. Essa igreja é o corpo de Cristo. É a comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, ela não tem, e Jesus não tem dois corpos, não tem três corpos, né? Ele não é esquisito, né? Imagina uma cabeça, Jesus, e um montão de corpos assim, né? Um montão de placas, né? Não pode ser, não pode ser. Ele é uma cabeça de um corpo. Cabeça de um corpo. Desta maneira, assim como não se pode afirmar Jesus, cabeça, sem o seu corpo, igreja, tampouco se pode afirmar a igreja, corpo, sem Jesus como cabeça desse corpo. Então, essa teologia do corpo de Cristo, Atos 9, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 5, etc., todas as passagens bíblicas que eu fui dizendo aqui, ela nos autorizou no desenvolvimento do embrião, né? No desenvolvimento da verdade de fé, nos autorizou a ir dizendo cada vez mais, como São Cipriano de Cartago, que é do século IV, que dizia assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E depois São Cipriano vai trabalhar muito esse tema a tal ponto que chegará um momento em que nós vamos dizer assim: extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Que é a próxima pergunta que a gente se faz depois de determinar que Jesus só tem um corpo, só existe uma igreja. E, portanto, também é verdade que assim como Deus escolheu Israel no Antigo Testamento para ser o seu povo, também escolheu a igreja para ser o seu povo no Novo Testamento. Pessoal, se o povo de Israel, se os judeus, tivessem aceitado Jesus Cristo, com certeza, a Igreja Católica
não teria a estrutura que ela tem hoje. Não teria. Ela teria uma outra estrutura. Em primeiro lugar, a sede seria em Jerusalém. A igreja principal seria o templo de Jerusalém, não a Basílica de São Pedro. Quer dizer, nós teríamos outras estruturas. Quer dizer, no plano de Deus estava previsto, contando com a liberdade dos homens, uma realidade que, devido à recusa do povo de Israel, a igreja tem a estrutura que tem. O corpo de Cristo se manifesta na estrutura que tem. E, no entanto, nunca desprezando a maneira como Israel funcionava. Por isso, a gente sempre faz essas comparações entre o antigo Israel e o novo Israel. Porque a igreja só é o novo Israel porque o antigo Israel não aceitou Jesus Cristo nem o que Jesus Cristo propôs como salvação, ele sendo a salvação. Mais ainda, assim como havia um único templo em Jerusalém no qual se oferecia o sacrifício, assim existe um único templo do Espírito Santo, a igreja na qual se oferece o santo e divino sacrifício do Novo Testamento. Olha só que interessante, a igreja é povo de Deus, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é templo do Espírito Santo. É povo de Deus porque, assim como Deus tinha um povo no Antigo Testamento, Deus tem um novo povo no Novo Testamento. Assim como Deus tinha um templo, assim também o Espírito Santo habita esse templo. Quer dizer, a nossa maneira de pensar está vendo toda a Escritura, sempre. Né? O Antigo e o Novo Testamento, porque nós nunca caímos naquela armadilha de Marcião. Marcião foi um senhor do século III que dizia que nós deveríamos abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. A Igreja Católica disse nem pensar. Nem pensar. O Antigo Testamento vai continuar. É mais ainda. Devido a essas polêmicas internas dos textos bíblicos, finalmente no ano 300, depois de Cristo, numa cidadezinha chamada Elvira, que é a atual Sevilha, na Espanha, nessa cidadezinha, no ano 300, os bispos definiram quais os livros deveriam entrar na Escritura. E, portanto, decidiram que o Evangelho de Tiago não entraria, mas que o Evangelho de Mateus entraria. Decidiram que o Evangelho de Pedro não entraria. Todos esses evangelhos existem, tá? Mas o Evangelho de Lucas entraria. Com que autoridade? Com a autoridade que o Espírito Santo concedeu à igreja, segundo aquilo que se lê em 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A Bíblia que nós temos na mão é produto dessa autoridade de um contexto interpretativo e que se fez valer no ano 300, na cidade de Elvira, a atual Sevilha, na Espanha, e a partir daí essa norma ficou para toda a igreja. Quer dizer, Santo Agostinho falando, né? A Escritura está mais no coração da igreja do que nos livros escritos. Santo Agostinho de novo. Eu não acreditaria nem mesmo nos evangelhos se a autoridade da Igreja Católica não me dissesse que eu tenho que acreditar nos evangelhos. Porque de fato foi assim. Por que o evangelho de Tiago não entrou? Por que o evangelho de Pedro não entrou? E eles existem. Aquilo foi publicado uma edição muito bonita, não sei qual foi a editora, há pouco tempo, dos chamados apócrifos do Novo Testamento. Né? Que está lá o evangelho de Tiago, de Pedro, o testamento dos apóstolos, não sei se é o testamento de Isaías, e todos esses livros apócrifos. Né? E não entraram, porque a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Quer dizer, a Igreja Católica, em seu estado embrionário, também o é em todos os estados e séculos.